Escola de Campeões em Ação, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem MPS. Por favor, amada inteligência, história de José do Egito. Gênesis capítulo 37. José e seus irmãos. Gênesis 37. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres do seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: escute que eu vou lhe contar o sonho que eu tive. Eu sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que eles o contavam. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho, desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu e disse assim: o que quer dizer com esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Maravilha! José, alvo e objeto de muita inveja e de muito ódio praticado pelos irmãos. Mas José conservava sempre a paz no coração, porque José era hóspede de Deus. José entregava o seu coração a Deus. José estava sempre em paz. Para complementar a gravação, por favor, amado de Deus, ao Salmo 15. José do Egito, a mais bela narrativa da Bíblia Sagrada. Salmos 15, amém. O hóspede de Deus. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio e presta sem cobrar juros e não aceita suborno. Para ser testemunha contra pessoas inocentes, aquele que age assim estará sempre seguro. José, o hóspede de Deus. José se hospedava em Deus e recebia Deus como hóspede em seu coração. Por isso José estava sempre em paz, mesmo sofrendo injustiças a todo o momento. José era um homem justo. Para fecharmos essa gravação, por favor, jovem abençoado, a leitura do Salmo 1. Salmo 1, a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus,
e que não se junta com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão os frutos no tempo certo, as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo, os mesmos não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Maravilha! O justo vive pela fé. O justo conserva sempre a fé em seu coração, tal como José do Egito. Muito obrigado, amado de Deus, que Papai do Céu te ilumine cada vez mais e te potencialize sempre mais em amor, em graça, em paz e principalmente em sabedoria. Amém.